Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Tecnologia e Inovação, comigo, professora Carla, como vocês já sabem, professor Tiago, né, essa dupla que está aí juntinho com vocês há um tempo, falando aí de várias coisas legais, de tecnologia, de inovação e de muitas outras coisas. Hoje a gente vai aprender um pouquinho e vai falar sobre letramento, Tiago. É importante ou não é? Carla, extremamente importante, né? Porque quando a gente fala de letramento, assim, imagina uma pessoa que não sabe nada do que é letramento. Quando ela ouve a palavra letramento, vai falar, alguma coisa de português, É letra, é? de letra, né? Não sei o quê. Então a gente vai perceber que o letramento ele é extremamente importante para todas as áreas. E a gente vai falar um pouco dessa parte de tecnologia e inovação, principalmente nas tecnologias digitais, redes sociais, mídias E diferentes, tem né? letramento no digital, é? né? Tem sim, E a muito. gente vai perceber o seguinte, no primeiro momento a gente vai ver, né, Carla, assim, que o letramento digital, ele é extremamente importante por conta de que ninguém aqui, eu pelo menos não, tive que aprender a usar Instagram, Também não. aprender a usar YouTube, fazer aula de YouTube. Imagina, se você tivesse que fazer isso. Não, a gente meio que foi aprendendo, mexendo, alguém dando uma dica ou outra, né? Isso é legal porque a gente aprende de uma maneira muito mais natural, vamos dizer assim. Só que a gente precisa, nesse momento, tomar cuidado com algumas coisas, né? Porque nessas aulas, a gente está tentando trazer para vocês não ser apenas, exclusivamente um usuário das tecnologias digitais, né? É importante a gente saber utilizar, mas também a gente saber muitas vezes os porquês de coisas que a gente utiliza na internet, nas redes sociais. E hoje a gente vai aprender um pouco disso, não é isso? Exatamente, a gente vai aprender. Porque, como o Tiago falou, é importante e a gente está querendo fazer você pensar e refletir na sua responsabilidade, na sua participação nas práticas sociais. Por isso que o tema da nossa aula é uma participação ativa. A gente quer que, com essas reflexões de letramento, diferentes linguagens, diferentes mídias, você consiga participar ativamente de todas as práticas sociais. Então, na tela tem assim, ler e escrever. O que é que tem a ver isso com letramento? Tudo a ver. Porque quando a gente está falando de letramento, a gente está falando de algo que vai que talvez seja um avanço na alfabetização, digamos assim. Alfabetização, você entrou na escola para quê, Tiago? Ó, quando a gente entra para a escola, a gente às vezes pergunta, está fazendo o que aqui nessa escola, né? Então, assim, lógico que é Aprender uma... a ler e escrever, a gente já ouviu falar Exatamente, muito. né? Então, assim, é uma reflexão que a gente está fazendo agora, que é justamente isso, né? Ou seja, quando a gente entra na escola, então a gente vai aprendendo algumas coisas ali, e quando a gente vai aprendendo, eu vou trazer um pouco para a minha área de matemática, né? Carla já vai trazer para a área dela de língua portuguesa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, existe o letramento matemático, né? Ou seja, Existe. eu vou dizer bem básico assim, qual é a grande diferença, né? Então, imagine você pegar duas pessoas que decoraram a tabuada. Então, todas duas são super craques. Você pergunta, tá mal perguntando, ela já está respondendo. Só que imagina que uma dessas, ela sabe aplicar aquilo que ela decorou da tabuada. E aquele outro não, só sabe responder a tabuada quando pergunta. 3 vezes 4, 7 vezes 8. Já o outro, ele soube utilizar aquilo e aplicar aquilo em algumas situações. Então a gente percebe que tem uma grande diferença desses dois aí, né, Carla? Tem grande diferença. Do mesmo jeito, já que o Tiago falou de matemática, quando a gente aprende a ler e a escrever e a gente só decodifica, ou seja, a gente consegue pegar qualquer palavra e ler essa palavra e saber, né, pronunciar essa palavra, ao mesmo tempo que a gente sabe escrever essa palavra. Mas você pode pegar a palavra casa, né? Uma palavra que a gente aprende desde pequenininho a escrever e a falar. Você consegue aplicar essa palavra em todos os contextos. Quando você fala de casa numa poesia, é diferente de você falar de casa para uma pessoa que perdeu a sua casa. Então, percebam que a palavra casa, ela vai ter diferentes significados em diferentes contextos. E aí, gente, quando a gente aprende a ler e escrever, desconsiderando todas as práticas sociais, a gente não está falando de letramento. Por quê? Porque como você está vendo na tela, ó,
com o avanço, essa questão de ler e escrever mudou um pouquinho. Né? Hoje em dia a gente está cada vez mais no celular, na tecnologia. Não que a gente possa, atenção, tá? Ignorar essa questão de ler e escrever no papel. Não. É que a gente precisa, então, pensar que o letramento vai muito além da habilidade de ler e escrever. A gente precisa entender o letramento como uma atividade, não é, diferente de leitura escrita, que é uma atividade mecânica. Decodifica, escreve e lê. Não. O letramento, Tiago, ele precisa vivenciar. É o processo, é você conseguir escrever, conseguir ler em diferentes situações. Principalmente, já que a gente está falando de tecnologia, você consegue escrever um e-mail, escrever no WhatsApp, escrever no Instagram. É a mesma coisa? Não. Mas você precisa conhecer para quê? Para dominar a linguagem em todos os contextos, se apropriar das práticas sociais. Então, o letramento é isso, você se apropriar da linguagem, do ler e do escrever, tá? Em diferentes linguagens, inclusive ler e escrever em matemática, né, Tiago? Em todas as áreas. Em diferentes contextos, você saber se comunicar, não é isso, Tiago? Exatamente, né? Então, essa parte aí do letramento, que eu trouxe um exemplo de matemática, Carla trouxe um exemplo mais para a língua portuguesa, para a gente tentar criar esse cenário quando a gente vai falar de tecnologias digitais, das mídias digitais, das quais a gente utiliza tanto, né? Ou seja, a gente manda áudio, a gente escreve, a gente lê, a gente vê umas fotos, vídeos. Então, a gente tem uma série de atividades nesses meios digitais que eles dependem daquilo que a gente falou, né? A professora Carla falou, você precisa saber ler aquela coisa lá do técnico, né? Do mecânico, e adaptar aquilo ali para as práticas sociais. Nesse caso que a gente está falando agora, de você inserido na cultura digital, né? Que a gente já falou em várias situações. Tem até um exemplo de português que eu sempre lembro assim, Carla, a diferença de você saber ler e escrever e saber utilizar essa leitura escrita. Tem um meme que é bem conhecido, né? Pega um menino lá, aí o cara pega o capacete, ele vai H-O-N-D-A, capacete, né? Então ele sabe o nome das letras, mas ele no contexto ali, ele viajou no que significava. E com matemática a gente tem muito isso também, né? Então percebe que a gente está tentando trazer para a língua portuguesa, para a matemática, que são coisas mais próximas aí da tua vida escolar, e a gente está tentando trazer isso também para a questão da cultura digital. A grande diferença, né, o exemplo que eu trouxe no início da aula, você não tem a disciplina aí, matemática, português, Instagram, WhatsApp, TikTok, né? Você aprendeu a utilizar esses elementos aí no seu dia a dia, né? E acaba que você é muito mais o usuário dessas tecnologias digitais, né? E só ser usuário tem um preço caríssimo a se pagar, não é isso, Carla? Com certeza. Por isso que você tem que ser usuário e ser capaz de também produzir os conteúdos de forma eficaz, pessoal. Então, quando a gente está falando de letramento, é justamente isso. O letramento depende da sua prática. Tiago, é letramento igual para todo mundo ou vai depender, por exemplo, da história daquela pessoa, da cultura daquela pessoa, do núcleo familiar? Será que depende muito disso? Sim, né? Já que a gente está falando de prática social, Tiago, vale lembrar isso, que não se pode medir o letramento de uma pessoa comparada a outra, é impossível, como a gente viu aqui, ó. O letramento matemático, o Tiago aí manja, ó, é a área dele. Já o letramento linguístico, sou eu que estou na área do letramento linguístico. A mesma coisa vai ser no letramento científico e no letramento digital. Exemplo, quando você está escrevendo no Instagram, que você utiliza aí, eu tenho certeza que você já utilizou uma dessas abreviações. Eu e Tiago, a gente vai fazer aí um desafio entre a gente, né, entre nós, de descobrirmos aí que palavra é AMG, porque linguisticamente falando, não existe. Exatamente. Não, né? essa Então, combinação não forma uma palavra, né, Tiago? isso. Então você percebe, por exemplo, alguma dessas aí, você batendo o olho assim, quando Carla montou isso daí, quando eu bati o olho, eu me assustei, porque, tipo, algumas ali eu tive que parar para pensar, e por associação, por exemplo, né? Esse primeiro aí, AMG, eu disse, Carla, eu acho que é amigo, amiga. E é verdade, é amigo e amiga. E já CMG, a gente foi pensando e comigo, Isso. não é? A gente foi por associação.
GLR, a gente parou nessa, né? Um Isso, pouquinho. né? Ou seja, galera, né? É isso mesmo? É, galera. Galera. E esses SS? Sim, sim, mas sim só tem um S. Por que botou SS? Porque quando você coloca SS, você está querendo enfatizar aquele sim. Tiago, você vem para a escola digital hoje? Sim, sim. Ou seja, sim, eu vou mesmo. Então, esse S é diferente de SS. Percebam que até nesse internetês, não é? E esse QT, Tiago? E QT eu acho que é quanto? Quanto, exatamente. SLA, sei Sei lá. lá. Aquele lá eu não lembro, Carla. N. Não, não, NN, é? não, 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 a não, mesma coisa, Carla. dessa entonação do Uhum. não. E PFT, Por favor, por favor, por PFT, favor. Eita, e agora? E aí? perfeito. Ó, tá vendo? Perfeito, mas olha, PFV é por favor. Hum, E DMV, de novo, e VMS, Tiago. vamos? Vamos embora. Então, gente, percebam que para que eu e Tiago conseguíssemos compreender, a gente precisa sim da nossa língua, da nossa norma padrão. A gente precisa ter essa alfabetização, esse domínio das nossas letras, das sílabas, das palavras. Não adianta, a gente não está aqui excluindo uma coisa e colocando outra no lugar, não. A gente está querendo mostrar que uma coisa depende da outra e que você precisa passear por diversas situações. E letramento digital justamente é isso. A gente soube diferenciar, a gente soube entender como você está na tela, a gente soube entender aí uma conversa no WhatsApp. Mas você sabe, por exemplo, escrever essa mesma conversa que você teve com o seu professor no WhatsApp. Você conseguiria passar essa mesma mensagem no e-mail? A linguagem seria igual? Não, a linguagem é diferente, porque o WhatsApp é muito mais informal, muito mais rápido. Isso é que a gente chama de letramento digital, letramento de SMS. Se você conseguir aí se comunicar por escrito em diversas formas, compreender também a escrita. Então, para definir letramento digital, essas habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar, criar sentido, no âmbito crescente dos canais de comunicação digital, é o que a gente está falando o tempo todo, não é, Tiago? Exatamente, né? Então, a importância da gente trazer essa discussão, ela casa exatamente com o que a gente vem discutindo desde o início da aula, né? Ou seja, você ser um usuário dessas tecnologias digitais e você perceber, você ter o olhar crítico de que aquilo que você está usando, ele tem uma relação com outras coisas, no caso aqui, o letramento, né? Ou seja, o letramento, os vários letramentos aí, né? Então, a gente poderia dizer nesse momento, né, Carla, que é você saber o porquê ou como das coisas. E não apenas estar usando, né? Ou seja, VC Ah, é é você. você e pronto. Então você percebe que tem uma relação com várias outras coisas, né? Tem uma questão assim da chamada linguagem midiática, né? Que utiliza às vezes esse termo, né? Alguma delas, né? Elas foram forçadamente daquela maneira porque você tinha uma limitação técnica, né? Você não tinha uma quantidade muito grande de caracteres que pudessem ser escritos. Então, para que você pudesse sintetizar aquela mensagem, você acabava tendo que suprimir algumas letras, né? E não é abreviar com uma norma culta, né? Isso, Ou seja, existe a você... abreviação, né, da Isso, norma né? culta. Então você acaba, por exemplo, o Twitter, né? Ele tem uma limitação de número de caracteres, né? Então você percebe que, lógico que ele é por outros motivos também o Twitter, né? Mas no caso aí, você percebe que essa maneira de escrever, ela está muito ligada a essa questão das linguagens e no caso aí a maneira como você escreve nessas redes sociais, como você utiliza essas situações da cultura digital. E você percebe, né, Carla, assim, como você como professora de língua portuguesa, eu mesmo, eles estão pegando uma época boa, né? Porque uma professora de língua portuguesa está dizendo isso para todo mundo aí, que não tem o certo, tem o errado, tem o adequado, né? A gente percebe que quando a gente começou a ser usuário aí, né, e você, dessas redes sociais, lembra que os professores, as professoras de língua portuguesa ficavam enchendo o saco. Não Cuidado, não pode. pode na redação, não pode escrever assim, e tem que se acostumar, porque senão só escrever assim, quando não vai conseguir Você escrever precisa redação, escrever vê. no WhatsApp do mesmo jeito que você escreve na redação. Não, gente.
Não, né? Dar-lhe alguma coisa, veja. Não, a gente não vai usar ênclise, mesóclise, né? Nem é assunto de vocês agora. Para aí. Gente, vejam, o que a gente está falando é que com o tempo a gente percebeu que a língua ela é viva, né? E aí ela precisa se adequar a diversas situações. É claro que não quero ninguém escrevendo VC numa redação do Enem futuramente, tá? Por quê? Porque a situação não é adequada. Mas também não quero ninguém se preocupado aí de vai falar com o professor pelo WhatsApp. Será que eu vou escrever correto? Gente, é o WhatsApp, tá? O professor está utilizando também o WhatsApp. Então percebam, olha para a tela. Quando a gente tem o símbolo do WhatsApp, a gente tem aí, né, Tiago? Isso, representando aí em jogo. Temos uma lupa mostrando aí pesquisa. Temos uma pessoa, um desenho aí mostrando alguém o tempo todo tirando foto, falando no Instagram. Se eu disser para vocês que todos esses símbolos remetem a um tipo de letramento, não é? O WhatsApp, a gente tem um letramento do SMS, é saber se comunicar no WhatsApp, é saber se comunicar no e-mail. Se a gente tem um joystick aí para falar de letramento de jogos, sabia? Que existe isso. Você, acostumado a jogar, né, gosta de um jogo X, aí pega um jogo novo aí, precisa se letrar naquele novo jogo. Eu até vi hoje, essa semana, Tiago, que vários vídeos no YouTube mostrando coisas de como você se dá bem nos jogos, da função de cada um. Então, gente, letramento de jogos também. E quando a gente mostra a pesquisa, ao letramento de informação, a gente precisa saber pesquisar, a gente precisa saber filtrar, ser crítico nas informações que a gente recebe e também saber diferenciar a questão do letramento pessoal. Sabia que hoje é muito importante você pensar nisso? Enquanto nós aqui, enquanto professores, a gente tem muito cuidado ao postar no Instagram pessoal, não é? Por quê? Porque o Instagram pessoal mostra pra gente a nossa imagem pessoal e se a gente tiver um Instagram profissional, a gente precisa saber diferenciar e criar a nossa imagem digital. Percebam quanto isso é importante. Há várias áreas, inclusive, hoje, de profissões dedicadas a isso, né, Tiago? Exatamente, né? Então a gente deixou de ser aquela pessoa só de carne e osso e a gente, no caso, a gente existe também nas mídias sociais, nas redes sociais, tá certo? E a gente vai perceber que existem linguagens adequadas a cada uma delas, né? Então você vai perceber que a maneira como você escreve aí na prova de língua portuguesa, na prova de ciências ou na prova de matemática, ela é diferente da maneira que você escreveu no grupo aí da tua sala. Totalmente. Né? E não precisa ser ir tão longe. Olha esse exemplo que o Tiago acabou de mostrar para vocês, que dependendo da mídia que a gente utilize, a linguagem será diferente. A gente trouxe para vocês coisas que a gente já falou de notícias, gênero notícia. Olha uma notícia aí no site da prefeitura, olha como é escrita: vacinação itinerante contra a Covid, chega às novas comunidades do Recife nesta semana. Olha essa mesma notícia no Instagram da prefeitura, tá? Ó, avisa que o bonde da vacina tá chegando. Daí você já vê uma diferença clara. O objetivo é o mesmo, porque o objetivo da notícia aí é informar. O gênero é o mesmo, é a notícia, mas a linguagem é diferente, porque no Instagram tem essa característica de ser mais simples, traços de oralidade. Já no site a gente tem uma linguagem mais rebuscada, sem traços de oralidade. Então, pensar letramento hoje é você saber, por exemplo, escrever e consumir uma notícia no site, escrever e consumir uma notícia no Instagram. São diferentes, as linguagens mudam, não é, Tiago? Exatamente, né? Então, e assim, você tem locais, Carla, assim, que é mais comum, principalmente na idade deles, né? Então, eu lembro que certa vez eu estava passando lá, a vista bem rápido na Twitch, e estava se falando de jogo e o chat ali. Então, parece que é inglês, é alemão, era português, né? Então, uma linguagem muito adequada, né? Não sei o que, squad. Tu que gosta de jogo aí, tenta explicar a tua avó, a teu avô, o que é squad, por exemplo. Ixi, Então tu vai, é um bom exercício aí para você ver, né, o que é essa questão do letramento, né? Ou seja, você usar um termo que é tão ligado a essa linguagem midiática de jogos,
tu explicar uma pessoa que está num universo totalmente fora disso Que está daí, em, né? em outro letramento, né? Em Exatamente. outra área do letramento. Para você perceber isso que a gente está falando o tempo todo na aula, né? Ou seja, locais, nichos diferentes exigem linguagens adequadas e diferentes para cada uma dessas, né? Então, tu agora vai ser o professor, a professora, e explicar um termo que é muito comum aí na internet. Pega lá uma pessoa que não usa rede social e diz, ó, chipar, o que é chipar? A pessoa, meu Deus do céu, o que é isso, né? Pois é, exatamente. O Tiago acabou de mostrar para vocês essa questão desse exercício de tentar explicar. E o desafio justamente é esse. Você vai explicar para a gente, por exemplo, o que é um meme. Eu tenho certeza que você sabe o que é, mas será que sabe explicar? Gente, lembrem-se sempre que letramento, esses diversos letramentos, é o que a gente chama de multiletramentos, existem várias situações comunicativas, então é impossível falar de um letramento só, a gente está falando de multiletramentos, e as linguagens são diferentes e se misturam. O meme é um exemplo de uma linguagem multimodal. O que é multimodal? Multi, ó, já diz, vários, não é? Diferentes. Eu utilizo imagem e utilizo texto. É uma linguagem multimodal. Então, tem dois passos aí, duas fases do desafio. O primeiro é que você pesquise, dê aquela googlada básica. O que é um meme? Aí você vai pesquisar. E depois você vai fazer um meme para refletir sobre letramento digital. Letramento digital, para mostrar a importância de letramento digital, pode pegar um outro letramento, se quiser pegar letramento matemático, pode pegar o letramento de jogos aí, já que se você gostar bastante de jogar. A gente colocou o letramento digital, mas deixa bem à vontade para vocês. Vocês vão ver que é preciso ter... você ser eficaz no uso dessa imagem com texto. Não é só escrever não, tá? É você conseguir ligar imagem e texto. É um desafio que vai... Não é fácil não, né? Todo mundo conhece meme, mas produzir meme não é tão simples não. Pois é, e aí é isso que você vai fazer, esse processo de letramento digital. Beleza? Vamos embora? Vamos embora sim, gente. Ó, até a próxima aula. Tchau, Tchau, tchau. tchau.